Quem controla as escolas governa o mundo. Uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. Gary DeMar. Este livro é dedicado ao Dr. Ellsworth McIntyre e aos docentes da Grace Community Schools de Naples, Flórida, EUA. Introdução. Quem quer que reivindique a soberania espera que seus súditos governem seu domínio nos termos do seu nome e de sua lei. A soberania, portanto, traz consigo a inevitabilidade do controle. A besta de Apocalipse 13 reivindicou absoluta soberania quando exigiu que seus súditos operassem nos termos de sua lei e nome. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. O Cordeiro, o verdadeiro soberano, espera que a soberania seja exercida em seu nome. Capítulo 14, 1 com o 5. Todos os outros são usurpadores e adversários. A negação de um soberano presume a soberania de outro. Não há exceções. Ao negar que Deus é o único, verdadeiro e independente soberano, o homem reivindica o atributo para si mesmo. Por exemplo, quando Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor e seu exército, alguns jovens foram levados à Babilônia para servir no palácio do rei, ou seja, para promoverem o reino da Babilônia. Daniel 1:4. Isto foi parcialmente alcançado através da educação. Não se esqueça de que a religião estava na base de tudo. Primeiro veio o saque à antiga religião, a introdução do novo soberano e, por último, a captura dos melhores e mais inteligentes para serem doutrinados nos moldes da nova religião controlada pelo Estado. 1.1. A religião majoritária de uma nação determina o currículo educacional a ser controlado pelas autoridades civis. Para simbolizar a mudança de soberania, novos nomes foram dados aos jovens filhos de Judá. Os nomes de Daniel, Hananias, Misael e Azarias refletiam a majestade e soberania do Deus de Israel. Estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e ganha nas salas de aula das escolas públicas, por professores que percebam com correção seu papel como propagadores de uma nova fé, uma religião da humanidade que reconheça e respeite a fagulha do que os teólogos chamam divindade em todo ser humano. Esses professores devem encarnar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois serão ministros de outra espécie, usando a sala de aula, em vez do púlpito, para ensinar valores humanistas em qualquer disciplina, independentemente do nível educacional, seja na pré-escola ou em grandes universidades públicas. A sala de aula deve ser, e se tornará, a arena de conflito entre o velho e o novo, o corpo em decomposição do cristianismo, junto com todos os seus males e misérias adjacentes, e a nova fé do humanismo, resplendente na promessa do mundo onde o ideal cristão jamais alcançado de amar ao próximo será por fim alcançado. Os objetivos dos humanistas são claros e diretos. Eles não escondem nada e exigem tudo. A agenda humanista tem sido implacável em seus esforços para refazer o homem e o mundo à imagem do homem autônomo. Eles não cedem nem fazem concessões. A cosmovisão humanista é abrangente. Um esforço orquestrado e planejado tem sido feito pelos pensadores humanistas para capturar as vestes talares da sociedade mediante o esforço para alcançar o monopólio ideológico nas áreas da educação, lei, ciência e religião. Por muito tempo, os cristãos acreditaram na existência de uma arena de neutralidade e imunidade em que humanistas e cristãos poderiam discutir temas baseados no estudo objetivo dos fatos. Infelizmente, os humanistas jamais adotaram o mito da neutralidade, ao passo que o vendiam a nós por um alto preço. Enquanto vendiam aos cristãos os bens estragados da neutralidade, do jogo limpo,
Da objetividade, da tolerância e do pluralismo, os humanistas promoviam e implementavam sua cosmovisão em todas as áreas da vida, negando o que, segundo eles, deveríamos crer. Desafortunadamente, muitos cristãos ainda acreditam que a neutralidade é possível e que os humanistas buscam a objetividade na educação. Nada poderia estar mais distante da realidade. Todos os fatos são fatos interpretados, e os humanistas buscam interpretá-los sem qualquer consideração por Deus e sua palavra. Opiniões contrárias em relação aos fatos não são consideradas. O Estado determinou o padrão pelo qual devemos interpretar os fatos. Os humanistas compreenderam isso há muito tempo, e por isso seu interesse passou a ser capturar as vestes talares do governo civil, de forma a controlar os meios para a perpetuação da sua cosmovisão. A teoria social humanista transformou a educação em Deus, o Deus que eles agora controlam. As leis são escritas e a legislação decretada, tudo em nome da interpretação equivocada da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, para deixar de fora todas as religiões rivais. Os impostos, o dízimo do governo civil, 1 Samuel 8, são pagos ao Estado para sustentar a Igreja do Estado, as escolas. Rousas J. Rushdoony descreveu o processo como o caráter messiânico da educação americana. Considere a regulamentação do Ninth Circuit Court of Appeals, nono circuito do Tribunal de Apelações, sobre o papel dos pais na educação dos filhos, uma vez estando estes nas mãos dos educadores do Estado. Os pais têm o direito de informar a seus filhos a respeito de sexo quando e como desejarem. Eles não têm nenhum direito constitucional, entretanto, de impedir que uma escola pública forneça para os alunos quaisquer informações que desejar, seja de natureza sexual ou outra qualquer, quando e da maneira que a escola determinar apropriado fazê-lo. Nem Mayer nem Pierce, dois magistrados anteriores da Suprema Corte, apoiam o ponto de vista de que os pais têm o direito de impedir que uma escola forneça qualquer tipo de informação, sexual ou outra qualquer, a seus alunos. Talvez seja do Sexto Circuito a manifestação mais clara sobre o ponto, ao explicar: embora os pais tenham o direito fundamental de decidir se enviarão o filho à escola pública, eles não têm o direito fundamental mais amplo de apontar como a escola pública deve ensinar seu filho. Aí está. O Estado, por meio da ação dos tribunais, arrogou para si a condição de legislador soberano sobre a educação do seu filho. Você percebe como a Corte descreve o relacionamento entre seus filhos e as escolas que eles frequentam no uso da frase suas crianças, da escola? Mas eles são os seus filhos. Você continuará permitindo que seus filhos sejam doutrinados em um sistema educacional que não honra a Deus ou fará a escolha, enquanto ainda pode, de colocá-los em um ambiente educacional em que o Deus da Bíblia é reconhecido como o verdadeiro soberano? A decisão permanece sua. Parte 1. Quem manda? A história moderna do controle educacional. Uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. A importância da citação acima é evidente. Quem quer que controle o sistema educacional definirá os objetivos da nação, definirá e estabelecerá seus valores morais e, por fim, regerá o futuro de todas as áreas da vida. As crianças e a cosmovisão que elas abraçarem são o futuro. Pode-se aprender muito com o estudo dos registros históricos dos movimentos sociais e regimes políticos que tiveram como objetivo extinguir qualquer fagulha da cosmovisão cristã. O Terceiro Reich. As atrocidades de Adolf Hitler são muito bem conhecidas por conta de seu caráter odioso e da extensa documentação existente. Por causa disto, atrocidades de natureza filosófica ou decorrentes de uma cosmovisão têm pouca visibilidade quando comparadas às imagens violentas que moldaram nossa compreensão do nazismo. O nazismo destruía o corpo, a mente e a alma. Ao capturar os jovens mediante a educação, Adolf Hitler acreditava poder realizar seus sonhos do Estado nazista. Em Mein Kampf, Hitler reforçou a importância de ganhar e depois treinar os jovens no serviço de um novo Estado nacional.
Suas palavras e ações subsequentes foram o prelúdio para compreender no que o mundo teria se tornado se ele tivesse sido bem-sucedido. William L. Shirer, testemunha ocular da ascensão de Hitler e da cosmovisão nazista, oferece uma perspectiva objetiva, embora arrepiante, do que aguardava a Europa e possivelmente o mundo. Quando um oponente declara "não passarei para o seu lado", disse Hitler no discurso em 6 de novembro de 1933, eu calmamente respondo: seu filho já nos pertence. E você? Você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em pouco tempo, eles não conhecerão nada além da nova comunidade. E em pleno de maio de 1937, ele declarou: este novo Reich não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo e lhe dará sua própria educação e seu próprio crescimento. O controle educacional foi tirado dos pais e das autoridades locais, e todas as pessoas na profissão de ensino, do jardim de infância às universidades, foram coagidas a se afiliarem à Liga Nacional Socialista dos Professores, que, por lei, foi responsável pela execução da coordenação ideológica e política de todos os professores de acordo com a doutrina nacional socialista. O Estado deveria ser apoiado sem reservas, e os professores fizeram juramento de lealdade e obediência a Adolf Hitler. A nação berço da reforma, e que tornou a Bíblia o centro de tudo o que era certo e bom, estava agora jurando aliança a um novo Salvador. Heil Hitler tornou-se a declaração pública de que a voz de Hitler, como a de Herodes, quase 2 milênios antes dele, era percebida como a voz de um Deus, e não de um homem. Atos 12:22. O nazismo é uma ideologia abrangente que não conhece fronteiras ou exceções. O objetivo de Hitler era recriar o clima social, cultural, político, educacional e moral dos seus dias à imagem da cosmovisão nazista. Na Alemanha, havia a verdade nazista, a verdade política nazista, a verdade econômica nazista, a verdade social nazista, a verdade religiosa nazista, às quais todas as instituições tinham de se submeter ou seriam banidas. Todas as cosmovisões contrárias foram expurgadas do currículo educacional do Estado. Neutralidade nunca foi a opção de Hitler. De fato, a neutralidade nem sequer é possível. Não tomar partido significa aquecer ao oponente. A destruição do cristianismo. A religião não estava livre da conspiração de Hitler. Sob a direção de Alfred Rosenberg, declarado pagão e anticristão, o regime nazista pretendia por fim destruir o cristianismo na Alemanha. Martin Bormann, um dos homens mais próximos de Hitler, disse publicamente em 1941: o nacionalsocialismo e o cristianismo são irreconciliáveis. Embora ouçamos muito a respeito da supressão do pensamento judeu, pouca atenção é dada ao mais formidável rival do nazismo, o cristianismo. O correspondente de guerra Shirer escreveu: sabemos agora o que Hitler planejava para os cristãos alemães, a completa supressão de sua religião. A agência de inteligência interna da SS, a polícia nazista, considerava o cristianismo organizado um dos maiores obstáculos para o estabelecimento de um Estado verdadeiramente totalitário. Quando Martin Niemöller usou o púlpito para expor a política radical de Hitler e as implicações amplas da sua cosmovisão, ele sabia que toda palavra falada era relatada pelos espiões nazistas e agentes secretos. Leo Stein descreve no livro I Was in Hell with Niemöller, Eu Estive no Inferno com Niemöller, de que maneira a Gestapo juntou provas contra Niemöller. Ora, a acusação contra Niemöller foi baseada por inteiro nos seus sermões que os agentes da Gestapo estenografaram, mas em nenhum dos sermões o pastor Niemöller exortou sua congregação a derrubar o regime nazista. Ele apenas levantou sua voz contra algumas das políticas nazistas, em particular aquela direcionada contra a Igreja. Ele até evitou criticar o próprio governo nazista ou seus funcionários. Sob o governo anterior, seus sermões teriam sido interpretados apenas como um exercício do direito de liberdade de expressão. Agora, entretanto, as leis escritas, não importando quão explícitas fossem, estavam sujeitas à interpretação dos juízes.
No sermão de 27 de junho de 1937, Niemöller deixou claro para os presentes que ele tinha o dever sagrado de denunciar os males do regime nazista, não importando as consequências. Não temos nenhuma intenção de usar nossos poderes para escapar do braço das autoridades, como os apóstolos do passado. Não estamos mais dispostos a ficar em silêncio sob o comando de homens quando Deus nos manda falar. Porque é o caso, e assim deve permanecer, de que devemos obedecer mais a Deus que os homens. Alguns dias depois ele foi preso. Seu crime? Abuso do púlpito. Schirer pinta um quadro depressivo do estado da Igreja Cristã em 1938. As cortes especiais estabelecidas pelos nazistas faziam acusações contra os pastores que denunciavam as políticas de Hitler. Niemöller não foi o único marcado pela Gestapo. Outros 907 pastores e líderes leigos da Igreja Confessional foram presos em 1937 e outras centenas nos 2 anos seguintes. Um grupo de igrejas confessionais na Alemanha, fundadas pelo pastor Niemöller e outros ministros protestantes, escreveu um manifesto para confrontar as mudanças políticas que estavam ocorrendo no país e que ameaçavam o povo com um perigo mortal. O perigo mora na nova religião, dizia o manifesto. A igreja tem, por ordem do mestre, que garantir que Cristo receba de nosso povo a honra adequada ao juiz do mundo. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. A nova religião é uma rejeição do primeiro mandamento. 500 pastores que leram o manifesto de seus púlpitos foram presos. Não muitos alemães perderam o sono por causa da prisão de alguns milhares de pastores e padres. Uma descoberta recente de um relatório confidencial do governo americano, preparado pelo Office of Strategic Services, antecessor da CIA, para o Tribunal Militar Internacional em Nuremberg, Alemanha, documenta como os nazistas queriam tomar as igrejas de dentro para fora, usando simpatizantes do partido. A usurpação da autoridade eclesiástica seria alcançada por meio do descrédito, da prisão ou até mesmo do assassinato dos líderes cristãos e posterior redoutrinamento dos membros das congregações para dar-lhes uma nova fé no Terceiro Reich da Alemanha. O objetivo final era eliminar o cristianismo. O documento oficial de 120 páginas intitulado The Nazi Master Plan, The Persecution of the Christian Churches, o plano mestre nazista, a perseguição das igrejas cristãs, relatava o seguinte ao Tribunal Militar em 1945. Importantes líderes do Partido Nacional Socialista gostariam de ter tratado desta situação, a influência da Igreja, com a completa extirpação, remoção do cristianismo e sua substituição por uma religião puramente racial. A melhor evidência, ora disponível, da existência de um plano contra a Igreja encontra-se na natureza da própria perseguição. Diferentes passos dessa perseguição, como a campanha para a supressão das organizações denominacionais e de jovens, a campanha contra as escolas denominacionais, a campanha de difamação contra os clérigos, começaram no mesmo dia em toda a área do Reich e foram apoiados por toda a imprensa do regime, pelos encontros do Partido Nazista, pelos porta-vozes itinerantes do partido. As igrejas foram confinadas tanto quanto possível às funções estritamente religiosas, e mesmo nessa esfera estrita, estavam sujeitas a tantas obstruções quantas os nazistas se atreviam a impor. A implementação desse objetivo começou com a redução da instrução religiosa nas escolas primárias e secundárias, limitando-a a horários inconvenientes, com a propaganda nazista entre os professores para induzi-los a rejeitar o ensino de religião, com o veto de livros religiosos e, por último, com a substituição da instrução denominacional cristã pela fé alemã e Weltanschauung, cosmovisão nazista. Quando a guerra teve início, a instrução religiosa havia quase desaparecido das escolas primárias alemãs. Hitler sabia que, para garantir o futuro, ele deveria controlar o presente e remodelar a cosmovisão da nova geração com sua cosmovisão nazista.
Mediante o controle das escolas e igrejas e o sequestro do processo educacional em ambas as instituições, Hitler eliminou os cinturões opostos de transmissão da resistência ideológica. Marxismo. A cosmovisão marxista, conforme estabelecida por Lenin, tinha aspirações semelhantes. A educação deveria ser centralizada. O Estado deveria se tornar o educador, o novo pai. Enquanto no contexto cristão, as escolas atuam a partir da capacidade delegada pelos pais, como em loco parentes, no lugar dos pais. Sob o comunismo, os papéis se invertem de tal forma que os lares e as escolas refletem e perpetuam a agenda do Estado. Da mesma maneira que os futuros rivais nazistas, o objetivo era doutrinar a juventude com a cosmovisão oposta. A escatologia secular otimista do marxismo dava condições à limpeza ideológica do que restava da antiga visão de mundo cristã pela nova religião materialista oficial do Estado, baseada nos princípios darwinistas. Para acelerar o processo, extermínios sistemáticos estavam na ordem do dia. Um grande percentual da geração que conheceu Iosef Stalin morreu como resultado direto de suas diretivas. Esses foram assassinatos puramente políticos, extermínios, liquidação da classe inimiga e de elementos indesejáveis. Quantos foram envolvidos? As estimativas de Solzhenitsyn chegam a 60 milhões. Robert Conquest, autor de The Great Terror, também fixou o número em milhões. Duvida-se que algum dia saibamos o total real. Só Deus sabe. Da mesma forma que Hitler, Lenin percebeu o valor de monopolizar a educação e trazê-la para o controle exclusivo do Estado. Ele acreditava que o tempo estava do seu lado. A velha ordem passaria com suas ideias ultrapassadas sobre religião, família e educação. O processo de mudança, entretanto, deveria começar com as crianças. Quanto mais cedo pudessem ser tiradas de seus pais e suas ligações com o passado quebradas, mais rapidamente aconteceria a reprogramação. No livro Princípios do Comunismo, publicado em 1847, Engels defendeu a educação de todas as crianças, tão logo atingissem idade suficiente para dispensar o cuidado materno em instituições nacionais e à custa da nação. Todas as facetas da sociedade deveriam se conformar à nova ideologia. Estamos trazendo as mulheres para a economia social, para a legislação e para o governo. Estamos estabelecendo cozinhas comunitárias, creches, instituições educacionais de todos os tipos. Em resumo, estamos cumprindo seriamente a demanda do nosso programa para a transferência da função econômica e educacional da família em si para a sociedade. As crianças são criadas sob condições mais favoráveis que em casa. A educação era centralizada, a família em si foi transferida para a sociedade. As mães seriam encorajadas a entrar no mercado de trabalho em número cada vez maior. Isso daria ao Estado a oportunidade de cuidar das crianças em instituições educacionais de todos os tipos. A longa marcha através das instituições. A natureza opressora do comunismo mais antigo foi notada por Antônio Gramsci, 1891-1937, um marxista comprometido com uma nova abordagem para promover mudanças culturais e sociais. A fim de capturar as nações democráticas, um novo modelo deveria ser desenvolvido. Da mesma forma que os marxistas revolucionários antes dele, Gramsci considerava o cristianismo a força que amarrava todas as classes, camponeses, trabalhadores e príncipes, padres e papas e todos os outros, em uma cultura única, homogênea. Era especificamente a cultura cristã, na qual os homens e mulheres entendiam de modo individual que as coisas mais importantes da vida humana transcendiam as condições materiais em que viviam a vida mortal. Gramsci rompeu com a crença de Marx e Lenin de que as massas se levantariam e derrubariam a superestrutura dominante. Ele teorizava que, independentemente de quão oprimidas as classes trabalhadoras pudessem ser,
sua fé cristã não lhes permitiria tal vitória. O marxismo ensinava que tudo o que tem valor na vida já estava contido na humanidade. Mas o secularismo descontrolado foi rejeitado pelos cristãos. De forma perspicaz, Gramsci percebeu que as pessoas não lutariam pelo que de fato não acreditassem. Gramsci estava certo? O único Estado marxista que existia, nos dias de Gramsci, era imposto e mantido pela força e por políticas terroristas que duplicaram e até excederam as piores facetas do fascismo de Mussolini. A construção do Muro de Berlim foi a evidência mais visível das primeiras críticas de Gramsci ao marxismo tradicional. Muros tiveram de ser construídos para impedir que as pessoas escapassem do paraíso do proletariado. Conquanto ainda comprometido com o marxismo e totalmente convencido de que a dimensão material de todas as coisas no universo, incluindo a humanidade, era tudo que exista, Gramsci acreditava que a estrada para a utopia tomada pelos marxistas tradicionais estava forrada de obstáculos formidáveis. Gramsci começou a recriar o marxismo, abandonando os slogans mais desagradáveis. Não adiantaria fazer discursos retóricos sobre revolução, ditadura do proletariado e paraíso dos trabalhadores. Em vez disso, o marxismo teria de se reformular e falar sobre consenso nacional, unidade nacional e pacificação nacional. O processo democrático, em lugar da revolução, deveria ser usado para alcançar as mudanças necessárias. No início, o pluralismo seria promovido e defendido. Depois, os marxistas deveriam se unir a outros grupos oprimidos, mesmo que não compartilhassem os ideais marxistas, para criar uma coligação unificada com poder de voto. Depois de construir a coligação, eles devem entrar em todas as atividades civis, culturais e políticas de todas as nações, e como o fermento faz com o pão, levedar todas elas com paciência e de forma completa. Para modificar a cultura, Gramsci argumentava, seria necessária uma longa marcha através das instituições. As artes, o cinema, o teatro, as escolas, as faculdades, os seminários, os jornais, as revistas e o novo meio eletrônico, da época, o rádio. Seguindo o paradigma de Gramsci, a mente tinha de ser desnudada de toda noção de transcendência. Não existe nada além da matéria do universo. Não há nada na existência que transcenda o homem, seu organismo material, no ambiente material. A noção pagã da separação de duas esferas, espiritual, material, céu, terra, que sempre perseguiu o cristianismo ortodoxo desde o século I, tinha de ser reintroduzida e reforçada. Em termos bem práticos, ele precisava conseguir que indivíduos e grupos em todas as classes e estágios da vida pensassem sobre os problemas da vida sem referência ao transcendente cristão, sem referência a Deus e às leis divinas. Precisava fazer com que reagissem com antipatia e oposição positiva a qualquer introdução dos ideais cristãos ou da transcendência cristã no tratamento e solução dos problemas da vida moderna. O aqui e agora deveriam ser absolutizados e transformados no ponto de referência para tudo o que pensássemos ou fizéssemos. Tudo deve ser feito em nome da dignidade e dos direitos do homem, e em nome de sua autonomia e liberdade de qualquer restrição externa, principalmente das reivindicações e restrições do cristianismo. Gramsci teve sucesso? Seja você mesmo o juiz. O que alguém faz na sua vida privada não altera a sua capacidade de governar. Tudo é uma questão de sexo, até mesmo o adultério. Religião e política não se misturam. Você não pode impor sua moralidade aos outros. Você não pode legislar a respeito de moralidade. Religião não deve ser tratada em sala de aula. É um assunto particular. Existe uma separação entre a Igreja, Deus e o Estado. A transcendência não é mais um ponto de referência viável nas escolas públicas americanas. Toda a vida é imanente, isto é, tudo o que importa é este mundo.
Os Estados Unidos são assombrados pelo fantasma de Antônio Gramsci, e o espectro de sua imagem ronda as paredes de todas as escolas públicas americanas. Os secularistas. Os exemplos acima do nazismo e do comunismo podem parecer os extremos da tirania educacional, mas em nossos dias, os iluminados, como gostam de se auto-intitular, também têm coisas igualmente chocantes a dizer a respeito da educação. Daniel C. Dennett, sumo sacerdote do dogma evolucionista, resume o caráter confessional da cosmovisão secular. Se você insistir em ensinar falsidades para seus filhos, que a Terra é plana, que o homem não é um produto da evolução pela seleção natural, então você deve esperar que lá na frente, aqueles de nós que possuem liberdade de expressão se sintam livres para descrever seus ensinamentos como o alastre de falsidades e tentarmos demonstrar isso a seus filhos na primeira oportunidade. Nosso bem-estar futuro, o bem-estar de todos nós no planeta, depende da educação dos nossos descendentes. Coerção é o nome do jogo. Se Dennett tivesse conseguido as coisas a seu modo, os pais não poderiam fazer escolhas educacionais para seus filhos. Os nazistas tiveram a juventude hitlerista, e este evolucionista quer ter a sua juventude darwinista. A coerção educacional não é uma relíquia do passado. Atualmente, na Alemanha, os pais cristãos não têm o direito de educar seus filhos em casa. A escola pública moderna adotou a linha de abertura do livro de Carl Sagan, Cosmos, como pressuposto operacional para o aprendizado. O cosmo é tudo o que é, foi e há de ser. Todo fato, a experiência e a evidência científicas já coletadas devem ser filtradas por essa indefensável e improvável tela interpretativa construída pelo homem. Tudo o que se segue na cosmovisão apresentada no Cosmo é medido por essa régua interpretativa e não de acordo com Cristo, Colossenses 2:8, que fez o universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:2-3. Onde a Bíblia pressupõe Deus e sua atividade criadora, Gênesis 1:1, Hebreus 11:3, Sagan pressupõe o cosmo e nada mais. Para Sagan, o cosmo era Deus, um glorioso substituto acidental para o que ele acreditava serem crenças antigas, pré-científicas a respeito de Deus e da origem e natureza do universo. A própria ideia do Deus pessoal é, na cosmovisão de Sagan, apenas um sonho humano. Mesmo assim, a cosmovisão de Sagan é tão religiosa quanto a cosmovisão cristã. Quando exclui até mesmo a possibilidade de que uma dimensão espiritual tenha lugar no seu cosmo, nem mesmo no momento desconhecido e misterioso do início da vida, Sagan faz da evolução acidental a explicação para tudo. Apresentada dessa forma, a evolução realmente se parece com uma religião invertida, um bezerro de ouro conceitual, que consegue cheirar a ateísmo estéril. Não é de admirar que muitos pais sintam as emoções mais profundas e agitadas quando descobrem que isto está presente na educação de Joãozinho. Sagan adorava o cosmo eterno que ele pressupunha o substituto evolucionista do eterno Deus da Bíblia, que dá vida e significado a tudo. Sagan disse: "Foi o universo que nos fez. Nós somos criaturas do cosmo. Nossa obrigação de sobreviver e reproduzir se deve, não apenas a nós mesmos, mas também a este cosmo, antigo e vasto, do qual surgimos." Os atributos pessoais de Deus são imputados ao cosmo impessoal. A sopa primordial nutria nossos antigos ancestrais no momento em que emergiram do primeiro oceano de vida. Essas memórias, de acordo com Sagan, estão eternamente impressas na nossa psique evoluída. O oceano chama. Alguma parte do nosso ser sabe que viemos de lá. Nós almejamos retornar. Essas aspirações não são, creio, irreverentes, embora possam perturbar quaisquer deuses porventura existentes. Sagan deixa claro que não há deuses no sentido comum em seu universo, apenas acidentes que de alguma maneira se desenvolveram em entidades projetadas e significativas.
Às vezes, no entanto, Sagan cogita com emoção uma reverência aparentemente benigna ao cosmo que beira a profunda dedicação religiosa, ao ateísmo e aos elementos de paganismo. Nossos ancestrais adoravam o sol, reflete ele, e eles estavam longe de ser tolos. Faz sentido reverenciar o sol e as estrelas, porque somos seus filhos. Mas quem criou o cosmo? De que maneira surgiu o cosmo? Por que existem ordem e complexidade no cosmo? Sagan nunca respondeu a essas perguntas. Ele não poderia fazê-lo, já que o cosmo é tudo o que foi e há de ser. Portanto, o cristão, o pagão e o ateu interpretam o mundo mediante o apelo a um conjunto de pressuposições essencialmente materialistas, deste mundo apenas, que não explicam entidades imateriais como a razão, a lógica, o amor, a compaixão, o bem e o mal. Todas as cosmovisões, mesmo as defensoras do ateísmo, partem de pressupostos religiosos. Isso significa que muitas pessoas podem se chamar com correção ateístas, significando que elas não creem na existência de deuses. Ateísta significa literalmente não Deus, mas eles ainda terão alguma crença religiosa se considerarem qualquer coisa autoexistente e da qual todo o resto depende. Essas crenças, das quais todo o resto depende, são pressuposições e todas as pessoas as têm, desde nômades e astrônomos até filósofos e professores de escola. Embora muitos professores talvez não acreditem nessa cosmovisão secular tão radical, eles estão cada vez mais obrigados a ensiná-la.